Falar de Copas do Mundo é falar de pura história do futebol. Mas se existe um homem que se tornou sinônimo de recordes, emoção e eternidade, esse homem é Lionel Messi. Sua trajetória na Copa do Mundo não é apenas longa, é lendária. Da sua estreia na Alemanha, em 2006, até a glória máxima no Catar, em 2022, Messi disputou 5 edições do torneio mais importante do planeta, uma jornada que atravessou quase 2 décadas de futebol no mais alto nível. O que começou como a promessa de um jovem talentoso, acabou se transformando na história mais completa, já contada, por um jogador em Copas do Mundo. Cada edição deixou marcas, aprendizados e momentos inesquecíveis. Com o passar dos anos, Messi foi somando partidas, gols, assistências e liderança. Não foi uma explosão passageira, mas sim uma obra-prima lapidada com paciência e consistência. Uma tela que foi sendo preenchida com pinceladas brilhantes em cada torneio, em cada fase de grupos, em cada mata-mata em que a margem de erro era 0 e a pressão era tudo. O dado mais impressionante vem dos números: 26 partidas disputadas em Copas do Mundo. Nenhum jogador na história havia alcançado tal marca. Esse recorde o colocou acima de 2 gigantes do futebol mundial, Lothar Matthäus e Diego Maradona, nomes que durante décadas pareciam intocáveis nesse tipo de estatística. Mas os números não contam toda a história. Porque Messi não esteve apenas presente, ele foi o protagonista absoluto em cada Copa do Mundo que disputou. Cada partida significava pressão, expectativas e milhões de olhos voltados para ele. E mesmo assim, o rosarino transformou esse peso em combustível competitivo. É preciso entender o que significa aparecer em 26 partidas de Copa do Mundo. Não é apenas resistência física, embora isso também seja extraordinário. É resistência mental, é suportar os anos em que a Argentina foi longe e mesmo assim ficou sem o título, em que as pessoas apontaram o dedo, em que a comparação com outros gigantes do futebol pesava como um bloco de concreto. E apesar de tudo isso, Messi voltou. Ele sempre voltou, porque os escolhidos não fogem do desafio, eles o abraçam. A trajetória de Messi em Copas do Mundo também é um reflexo do crescimento de um jogador que passou de promessa a líder e de líder a lenda. E tudo isso teve seu capítulo mais glorioso no Catar, onde ele finalmente completou o círculo perfeito que o futebol lhe devia. Se existe algo que diferencia Messi nas Copas do Mundo, é sua capacidade de quebrar marcas históricas que pareciam eternas. Um dos recordes mais simbólicos é o de partidas jogadas como capitão. Messi lidera essa estatística em nível mundial. Ser capitão em uma Copa do Mundo significa muito mais do que usar a braçadeira. Significa carregar a esperança de um país inteiro. Durante anos, Messi assumiu esse papel com uma determinação silenciosa, guiando a Argentina em momentos de glória e também de dor profunda. Houve noites amargas, finais perdidas, pênaltis que pesaram demais. E ainda assim, lá estava ele, de pé, pronto para tentar mais uma vez. Essa capacidade de se levantar depois de cada queda talvez seja a parte mais humana e, ao mesmo tempo, a mais extraordinária da sua história em Copas. Porque a grandeza não se mede apenas nos momentos de triunfo, mas em como alguém responde à derrota. E Messi sempre respondeu da mesma forma, com trabalho, com silêncio e com a bola nos pés. Outro recorde inesquecível é o de maior artilheiro argentino da história das Copas do Mundo. Com 13 gols, ele deixou para trás outro ídolo inesquecível, Gabriel Batistuta, que havia marcado uma era com seus 10 gols. Mas o mais impressionante não foi apenas superar a marca, e sim a maneira como fez isso. Gols em momentos decisivos. Sob pressão extrema, Messi marcou em todas as fases da sua caminhada em Copas, deixando sua marca em partidas que hoje já fazem parte do DNA do futebol argentino. Cada um de seus gritos de gol em uma Copa do Mundo foi mais do que um gol. Foi uma descarga emocional coletiva.
Foi aquele instante em que milhões de pessoas que não se conhecem compartilham exatamente o mesmo sentimento, o mesmo grito, a mesma lágrima. Isso é algo que pouquíssimos atletas na história têm: a capacidade de unir uma nação inteira em um único instante. Messi fez isso de novo e de novo em estádios de 4 continentes diferentes, com a mesma naturalidade com que respira. E assim, a cada conquista, ele foi reescrevendo o livro de recordes do futebol mundial. Mas, se existe uma Copa do Mundo que definiu sua carreira, foi o Qatar 2022. Não apenas pelo título, mas por um feito único na história do torneio. Messi se tornou o primeiro jogador a marcar em todas as fases de uma mesma Copa do Mundo. Gols na fase de grupos, nas oitavas de final, nas quartas de final, na semifinal e na final. Uma campanha perfeita, digna de roteiro de cinema. Nenhum outro jogador havia alcançado tamanha regularidade no palco mais exigente do futebol. Cada partida teve seu selo, sua assinatura, seu momento Messi. Dos pênaltis carregados de tensão às finalizações cheias de pura classe, seu torneio no Catar foi uma obra completa, sem rachaduras, sem pausas, sem um único capítulo vazio. Foi como se o roteirista do destino tivesse esperado aquele momento para escrever o final perfeito. A final contra a França foi, por si só, uma das partidas mais dramáticas que o futebol já produziu em sua história. A Argentina estava vencendo, depois empatou, veio a prorrogação, empatou de novo e, no fim, os pênaltis decidiram tudo. Naquele momento de tensão máxima, quando o mundo prendia a respiração, Messi estava ali, calmo, focado, pronto, como se toda a sua vida o tivesse preparado exatamente para aquele instante. O Qatar também foi a confirmação de algo que o mundo já intuía. Messi já não estava mais correndo atrás da história, a história é que corria atrás dele. O título mundial acabou selando uma narrativa que parecia escrita pelo destino. E, com o troféu nas mãos, todos os recordes ganharam um novo significado, porque já não eram apenas estatísticas frias, eram capítulos de uma epopeia humana. Os recordes de Messi não se limitam apenas à Copa do Mundo. Seu domínio também se estende por toda a história da seleção argentina. Com 196 partidas disputadas, ele é o jogador com mais atuações pela albiceleste, um número que reflete longevidade, relevância e um compromisso inquebrantável com a camisa azul e branca. Ele poderia ter se aposentado antes, poderia ter se afastado depois das derrotas, mas escolheu seguir, porque, para Messi, a seleção nunca foi uma obrigação, sempre foi uma vocação. E ele também lidera outra estatística monumental: 115 gols pela seleção. Números que o colocam em uma dimensão difícil de comparar, porque, para além das cifras, o que define Messi é o impacto dele em gerações inteiras. Crianças que cresceram vendo-o jogar, adultos que o viram se tornar eterno, torcedores que viveram sua consagração como se fosse algo deles. Existe toda uma geração de argentinos cuja memória futebolística está marcada para sempre por Messi, por seus dribles, seus gols, suas lágrimas e seu sorriso ao erguer a taça. Sua história nas Copas do Mundo já não pertence apenas à Argentina, mas ao patrimônio do futebol mundial. Porque o futebol é uma linguagem universal, e Messi falou essa linguagem com uma eloquência raramente vista. Quando ele jogava, não importava de que país você era, não importava para quem você torcia. As pessoas paravam para assistir, porque sabiam que estavam vendo algo que não se repetiria com facilidade. E quando as páginas douradas da Copa do Mundo forem revisitadas, seu nome aparecerá em tinta indelével. Porque alguns jogadores ganham títulos, outros quebram recordes. Mas apenas alguns poucos, como Messi, conseguem algo maior, tornar-se história viva do futebol. Uma referência que transcende épocas, um nome pronunciado com uma mistura de respeito e admiração que pouquíssimos conseguem despertar. No fim dessa história, os números falam por si só, mas o que realmente permanece
é a marca indelével que Lionel Messi deixou na Copa do Mundo. Ele não foi apenas um jogador, foi uma era inteira resumida em uma camisa azul e branca, ao lado de recordes históricos e de uma coroação eterna que terminou no Catar. Uma trajetória que misturou talento, resiliência e uma determinação que só os escolhidos possuem. Messi não apenas quebrou recordes, ele também quebrou barreiras emocionais, transformou críticas em aplausos, dúvidas em fé e sonhos em realidade. Cada Copa do Mundo foi um capítulo diferente da mesma novela. Da jovem promessa ao capitão campeão, sua evolução ficou gravada na memória coletiva do futebol. E talvez seja aí que esteja seu legado mais verdadeiro. Não apenas no que ganhou, mas no que fez as pessoas sentirem. Porque milhões choraram, gritaram e celebraram a cada passo que ele deu na Copa do Mundo. Sua história nos lembra que a grandeza não se mede apenas em troféus, mas no impacto que ela deixa nas pessoas, nas histórias contadas ao redor de uma mesa, nos filhos a quem seus pais mostram vídeos antigos e dizem: "Olha, esse era o Messi, e nós tivemos a sorte de vê-lo." Hoje, seu nome já não é mais debatido, é respeitado, ele já não é mais comparado, é contemplado, porque o que ele fez na Copa do Mundo pertence ao território das lendas, àquele espaço sagrado, onde vivem apenas aqueles que mudaram para sempre o esporte que amaram. E, quando os anos passarem, quando novas gerações descobrirem esses números, elas vão entender que não foi coincidência, foi história em tempo real. Foi um ser humano levando seu dom ao limite absoluto, jogo após jogo, torneio após torneio, ano após ano. Messi já é eterno. E nós tivemos o privilégio de vê-lo escrever sua própria lenda com a bola nos pés. Se você gostou deste vídeo e quer mais histórias épicas de futebol, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este conteúdo com outros torcedores, porque as lendas são lembradas, mas também são compartilhadas.